Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vou apresentar para vocês o nosso primeiro conteúdo, que foi sobre matéria. Então, nós iniciamos a disciplina discutindo um pouquinho onde que estava a química, né? O que que é matéria, o que que a gente entende por isso. Então, olha, comecei falando, né, exatamente onde que a gente tem química, né? A gente fica muito imaginando que a química, ela tá nos filmes, nos desenhos, ela tá bem associada com coisas, assim, muito chamativas, fumaça, explosão, né, um químico aqui maluco, e na verdade, ela não é assim, né, ela é desenvolvida por cientistas normais, né, pessoas normais que se interessaram por estudar essa ciência. Então, aqui eu destaco Lavoisier, que é considerado o pai da química, começou os experimentos em laboratórios bem rudimentares, e a Marie Curie, que desenvolveu vários experimentos na área de radioatividade, né, uma pessoa normal, tem família, tem filhos, né, não é essa imagem, né, de um químico maluco, como a gente está acostumado a ver. E a química, ela está em todos os lugares, né? Então, desde produtos que têm esses indicativos de perigo, como a gente pode ver aqui, né? Corrosivo, explosivo, tóxico, explosivo e tal. Além desses produtos com esses símbolos, ela está presente em coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que é extremamente importante para a nossa vida, como fármacos, na anestesia, né? Até no instrumento que está sendo segurado aqui, né? O instrumento é de alguma liga metálica, provavelmente aço inox, a luva, então tudo, está presente em tudo, né? No tecido, o pigmento que dá a coloração a esse tecido, nos dentes, tem química, na pele, então a química está presente em tudo. No que diferencia, né, nos permite diferenciar a coloração dos nossos alimentos, então as cores são diferentes porque apresentam composições diferentes, na água, né, então nós somos um amontoado de moléculas químicas. A química, gente, ela está presente até na nossa felicidade, na nossa sensação de bem-estar. Isso porque o nosso corpo, ele produz neurotransmissores, como diversos, tá? Que eu estou trazendo um exemplo da dopamina, da serotonina, que tem essas fórmulas, essas estruturas. E como a gente pode ver, são moléculas constituídas de átomos, né? Muitos fármacos, eles utilizam o conhecimento dessas moléculas para produzir fármacos que se pareçam com elas. E assim, né, se o meu corpo não produz serotonina, eu vou ter dificuldade com sono, eu vou ter dificuldade com as minhas funções cognitivas, né, o menor desempenho delas. Se eu uso um medicamento que mimetiza, que copia, parece com a serotonina, o meu corpo ele pode reconhecer esse medicamento e eu ter todas essas sensações, tá bom? Prazer, é, humor. Então, até a nossa felicidade tem a ver com moléculas químicas. Então, a matéria, gente, ela é definida como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, quase tudo, né, que a gente consegue olhar ao nosso redor vai ter massa e vai ocupar lugar no espaço. Até o ar consegue. Então, aqui nesse exemplo, né, a gente virou um copo de cabeça para baixo, colocou um papel no fundo do copo e mergulhou esse copo na vertical em uma bacia com água. E o papel, ele não se molha. Isso é uma evidência de que o ar que está presente dentro do copo, ele, embora a gente não possa ver, ele é uma matéria e, portanto, como toda matéria, ele ocupa lugar no espaço. Então, a água não consegue penetrar essa matéria e chegar até o papel molhando. Quando a gente pega uma matéria, por exemplo, essa matéria é madeira, eu pego um tronquinho de madeira, né, um pedaço de madeira, isso eu chamo de corpo. Corpo é um pedaço, um fragmento de matéria. Quando eu pego esse corpo e dou alguma aplicação para ele, produzindo um objeto de madeira, no caso, uma cadeira, eu estou tendo um objeto. Então, a matéria, ela é o todo, né, aquilo que não tem uma aplicação ainda bem definida. O corpo é um pedaço de matéria e o objeto é aquilo que já tem alguma aplicação.
A gente consegue separar uma matéria da outra pelas suas propriedades, é o que a gente chama de propriedades da matéria. Então, eu tenho aqui, olha, o diamante e a grafite, ambos apresentam a mesma composição química, que é carbono, mas apesar de terem a mesma composição, são extremamente diferentes. Então, o diamante é um mineral precioso, caro, com alto valor agregado, e o grafite, ela é mais acessível, tem um, né, baixo custo, o diamante é muito duro, a grafite é macia. Então, eles têm a mesma composição, mas são totalmente diferentes devido às suas propriedades. Então, o jeito que esse carbono está ali no seu interior faz toda a diferença. Então, embora tenha só carbono, o carbono aqui, ele está fazendo ligações tridimensionais, e aqui não, são ligações bidimensionais, tá bom? Então, para que a gente possa diferenciar uma matéria da outra, a gente classifica a matéria em termos das suas propriedades. As propriedades gerais, que são aquelas 6 que vão ser atribuídas a qualquer tipo de matéria, e as propriedades específicas, que, como o próprio nome está falando, né, são muito específicas de uma ou de outra e nos facilita, nos permite, com maior facilidade, identificar a matéria. Então, olha, as propriedades gerais são essas 6: impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Então, o próprio nome já fala muito para a gente. Impenetrabilidade é o que aconteceu com o gás, o ar que estava dentro do copo, naquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Aquela matéria, ela é impenetrável, por isso que a água não conseguiu atravessar o ar e chegar até o papel. Elasticidade, a capacidade da matéria de se deformar e voltar à sua posição inicial. Então, quando a gente pula num colchão, né, ele está exercendo essa elasticidade. A gente para de pular, ele volta à sua proporção, ao seu tamanho, à altura que ele estava anteriormente. Indestrutibilidade, a gente não consegue destruir a matéria, a gente consegue apenas transformar. Então, se a gente pega um pedaço de papel e queima, papel é a minha matéria, eu não estou destruindo a matéria ela é indestrutível. Eu estou transformando o papel em cinzas, né, que são compostos de carbono, e gases que a gente não vê, mas está indo embora para a atmosfera. Então, o papel ele não é destruído, ele é transformado, é diferente. Destruir é aquilo que some, que desaparece. E a matéria não pode ser destruída, ela pode apenas ser transformada. Toda matéria tem massa, a gente consegue medir isso numa balança. Extensão é sinônimo para volume. Então, toda matéria, isso aqui é a própria definição de matéria. Toda matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. E a inércia é a propriedade geral da matéria que faz com que um determinado corpo ele continue o que estava fazendo, né? Entre aspas. Então, por exemplo, se ele estava parado, ele tende a continuar parado. Para que ele inicie um movimento, a gente tem que forçar. Então, se eu tiver ali uma criança parada e ela não quer andar, se eu quero que ela ande, eu tenho que forçar esse movimento, né? E, por outro lado, se ela está correndo e ela não quer parar, eu quero que ela pare, eu preciso interromper isso de alguma forma. A inércia é muito percebida nos automóveis. Então, quando a gente está num automóvel, ele está parado, nosso corpo dentro dele está parado também. Quando ele inicia o movimento, o nosso corpo, ele estava parado, ele sente esse início. Da mesma maneira, se ele está em movimento, a uma determinada velocidade, de repente ele tem uma frenagem brusca, o nosso corpo se desloca, né? Porque ele estava tendendo a continuar naquela velocidade. Se parou, nosso corpo continuou na velocidade e a gente tem essa sensação. Então, essas 6 são propriedades gerais. Qualquer matéria tem essas propriedades em maior ou menor grau. Então, impenetrabilidade, olha, um nadador, ele está nadando, ele não está conseguindo penetrar a água, a matéria, a água. Para que ele ocupe esse lugar, a água está indo para fora. Ela é impenetrável.
A extensão, como eu falei para vocês, é o volume, né? Então, toda matéria, a gente consegue determinar o volume que ela ocupa. Ah, e se for um sólido? Eu também consigo determinar o volume que ela ocupa. É só eu preencher aqui, ó, por exemplo, nesse marcador, se eu colocar 100 ml e jogar uma pedra lá dentro, a pedra é sólida, mas se eu marquei 100 ml certinho, a pedra ela ocupa um volume. Então, o líquido que estava em 100, ele vai subir um pouquinho. Aquilo que subiu corresponde ao volume da pedra. Então, tudo que é matéria, eu consigo determinar o volume. A massa, eu consigo determinar usando uma balança. E a inércia, então é um exemplo aqui, né? Alguém cavalgando, se o cavalo freia, nosso corpo vai para frente. E a todo momento em que está acontecendo, né? O cavalo faz algum movimento, nosso corpo reage a esse movimento. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Então, se a gente comparar o exemplo que eu dei anteriormente, uma criancinha parada e um elefante parado, e eu quiser que os dois andem, eu vou ter que exercer, a inércia do elefante é muito maior. Então, eu tenho que exercer uma força muito maior no elefante para forçar esse movimento. Da mesma maneira, se eu tenho um carro e um ônibus em movimento, na mesma velocidade, e eles precisam parar. É muito mais difícil parar o automóvel que tem maior massa, tá? A elasticidade é a capacidade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial quando a força cessa. Então, o que acontece aqui na cama elástica, né? Parou de pular, ela volta à sua forma inicial. E a indestrutibilidade, então, aqui o carvão queimando, né? Ele não está sendo destruído, ele está sendo transformado. A matéria não pode ser destruída. Então, agora a gente vai para as propriedades específicas. Então, enquanto as propriedades gerais se dividem em 6, as propriedades específicas se dividem em 3: organolépticas, químicas e físicas. Então, organoléptica é toda propriedade que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos. Como? Eu olhei e vi que é granito. Como que eu percebi que é granito, que não é mármore? Pelo meu sentido da visão, eu já consigo separar, né, diferenciar esse tipo de matéria. A gente consegue alimentos, né, definir, descobrir o que é, identificá-los pelo sabor. Quando são coisas, substâncias químicas em laboratório, a gente não prova, né, mas no nosso dia a dia a gente consegue identificar pelo sabor, usando também outras propriedades, outros sentidos, como o olfato. Então, organoléptica é uma propriedade específica que é muito utilizada no nosso dia a dia, na produção de alimentos, na produção de fármacos, né? Porque é isso que o consumidor, ele quer algo que tem uma cor agradável, que tem um sabor agradável, um cheiro agradável. Então, são propriedades que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Tudo que é comercial, ele esbarra nessa propriedade organoléptica. Nem sempre a gente consegue identificar a matéria em laboratório pelas propriedades organolépticas, primeiro, porque a gente não pode sentir o cheiro diretamente, a gente não pode provar. Então, a gente recorre às propriedades físicas ou químicas. As químicas são aquelas onde a matéria é transformada. Aconteceu uma reação química. Como que a gente sabe que aconteceu uma reação química? Toda vez que acontece uma reação química, a gente identifica pela mudança de cor, pela formação de precipitado. O que é o precipitado? É um sólido que se formou no interior da reação. Estava tudo líquido, e aí eu vejo agora umas partículas sólidas. Isso é precipitado. Então, a cor, precipitado, a liberação de gás. Liberação de gás a gente percebe pelo barulho, né, como a efervescência, ou pelas bolinhas que se formam no interior, ou pela variação de temperatura, né? Tava frio, o tubo de ensaio, agora ele está quente. Estava frio e agora ele está gelado, variou a temperatura. Então, esses 4 pontos são indícios de que uma reação química está acontecendo. Então, a propriedade específica química é aquela que eu tenho que pegar minha matéria. Se eu quero identificar, eu vou fazer uma reação química com ela para eu verificar, testar, né? Se reagiu, é aquilo que eu estava pensando. Se não reagiu, então aí a gente faz muito baseado nos livros. E as físicas são aquelas propriedades que não mudam a matéria, não acontece uma reação química. Então, não muda. Se não muda, eu posso voltar a matéria ao que era antes. Então, por exemplo,
aconteceu a fusão, estava sólido e ficou líquido. A gente consegue fazer voltar a ficar sólido. Então, é uma propriedade física, a matéria ela pode ser retornada ao seu estado anterior. A medida de densidade não altera a matéria, a medida de solubilidade, de dureza. Então, o diamante, a grafite, a gente pode identificar pela propriedade física, porque pela dureza, se eu passo a unha no grafite, no diamante, ele não faz nenhuma mancha, não arranha. E na grafite a gente já consegue até quebrar o grafite. Então, as propriedades físicas, elas são mais fáceis, porque elas não transformam a matéria. Então, aqui, dando o exemplo da fusão do gelo, que acontece a uma temperatura de 0 graus. Então, é uma propriedade específica. Se for água, vai ser 0 graus. Se for etanol, vai ser outra temperatura. Então, com isso, a gente consegue identificar. Pessoal, em relação à matéria, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem. Estou à disposição em caso de dúvida. Tá joia? Um abraço para vocês.